Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria nós estarmos aqui mais essa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com a leitura de Deuteronômio, capítulo 5. Esse é um capítulo tão interessante em que Moisés fala sobre os 10 mandamentos. O que você pensa sobre os 10 mandamentos? Será que eles eram restritos apenas ao que chamamos de Antigo Testamento ou os 10 mandamentos ainda são válidos hoje para nós que vivemos no Novo Testamento? Os 10 mandamentos eram exclusivos para o povo de Israel ou eles servem para todos os povos? Vamos ler hoje Deuteronômio capítulo 5 e ver também um pouquinho do que Jesus e seus apóstolos falam sobre esses chamados 10 mandamentos. Nós queremos, é claro, ao final dessa leitura, orar pela sua vida e pela sua família, concordar também com seus motivos de oração. Então fique conosco. Sim, então bom dia aí para todos vocês que já vão entrando para fazer o devocional com a gente agora pela manhã. E para você que estará ao longo de todo esse dia também acompanhando, lendo a palavra de Deus e fortalecendo a sua vida, o seu espírito, e que Deus nos abençoe muito. Então vamos orar para começar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, que nós te louvamos, Pai, e agradecemos. Nós entregamos diante de ti esse momento devocional, que o Senhor possa falar conosco, abrir os nossos olhos, Pai, e revelar a tua palavra a nós. Nós pedimos a tua ajuda, a ajuda do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, Deuteronômio capítulo 5. Esse texto é tão interessante sobre os 10 mandamentos. Nós temos ouvido pouco falar na igreja sobre os 10 mandamentos. Muitas vezes a igreja não quer ser legalista, não quer acusar, não quer mostrar o pecado. Mas os 10 mandamentos servem para nós como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ele traz valores essenciais para as nossas famílias. Independente do chamado que você tem específico para a sua vida e para a sua família, os 10 mandamentos servem como um princípio norteador para vocês poderem serem bem-sucedidos, avançarem como família, prosperarem no bom propósito do Senhor. Jesus disse que nós não devemos nos apegar às tradições dos homens, negligenciando os mandamentos de Deus. Ele certamente estava falando sobre isso que nós vamos ler agora em Deuteronômio capítulo 5. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-o e tenha cuidado de cumpri-los. Não é somente saber, mas também colocar em prática, cumprir aquilo que nós sabemos que é o correto fazer. E aí ele diz no verso 2: O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você, face a face no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. E ele disse... E aqui Moisés começa a detalhar os 10 mandamentos. Eu quero lembrar o que eu e a Rafa temos reafirmado, que ao lermos o Pentateuco, nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos lendo Deuteronômio. Nós não devemos enxergar esse texto sagrado de tamanha importância como se fosse a história do povo de Israel apenas. Essa é, na verdade, a nossa história. Ele serve como sombra de coisas futuras, ele aponta princípios fundamentais para o nosso relacionamento com Deus. Então, por mais que você vai perceber que estamos lendo Moisés, falando ali diretamente ao povo de Israel, esse é um texto que se aplica, que tem significado tão profundo para nós hoje e pode nos ajudar tanto no nosso relacionamento familiar, na nossa comunidade e especialmente no nosso próprio relacionamento com Deus. Então, aqui Deuteronômio 5, verso 6, Moisés começa a detalhar as palavras do Senhor. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo o pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então nós já lemos alguns dias atrás sobre
a proibição. Deus realmente nos proíbe criarmos qualquer tipo de ídolo, de imagem, para nos prostrarmos e prestarmos reverência diante deles, porque Ele é o Deus vivo que exige toda a nossa devoção e amor. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. O que significa usar o nome do Senhor em vão? É, Vou comentar rapidamente cada um deles. sim, quando nós falamos do nome do Senhor em vão, não é só dizer que aqui nos Estados Unidos, até contando, né, uma história, as pessoas muitas vezes não falam, oh meu Deus, que nem a gente tem o costume no Brasil. Eles falam uma expressão, ao invés de falar assim, oh my God, eles falam, oh my gosh, como se não fosse para usar, porque é uma expressão simples. Mas não simplesmente nós declararmos durante o dia o nome do Senhor, mas é nós usarmos o nome do Senhor de maneira errada, talvez com intenções pessoais, de uma forma que não está glorificando o nome do Senhor, que não está trazendo glória para o Senhor. O que você pensa disso? Exato. Não usamos o nome de Deus em benefício próprio, mas sim para o glorificar. Verso 12, guardarás o dia de sábado. Dos 10 mandamentos, eu penso que esse é um dos que são mais negligenciados pela igreja hoje, de uma forma geral. O sábado, nós vemos no livro de Jeremias, nós vemos por todos os profetas, ele é reafirmado por Jesus, que ele foi criado para o homem. Jesus usa o termo antropos quando ele fala toda a humanidade. Deus criou o sábado para toda a humanidade. Nós vemos desde Gênesis, antes mesmo da criação do povo de Israel, Deus já havia instituído apenas 2 instituições no período da inocência, o casamento e o sábado. São dois princípios, 2 criações de Deus tão importantes, e o sábado ainda é um presente de Deus para nós. A palavra de Deus nos orienta que durante 6 dias nós devemos trabalhar, realizar todo o nosso serviço e no 7º dia descansar. Um dia dedicado ao Senhor, nem mesmo para trabalhar na igreja, para fazer o bem ao próximo, assim como o próprio Senhor criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou, ele nos deu o sábado como um presente de tempo. E nossa família tem desfrutado esse presente de tempo e, como consequência, nós experimentamos o Senhor potencializando, realizando milagres. Nós já experimentamos tantas respostas. Sabe aquelas respostas que você espera, que depende da aprovação de uma outra pessoa, de um órgão do governo? Muitas dessas respostas, esses milagres, chegam para nós enquanto nós estamos dormindo ou estamos em casa assistindo um filme, descansando como família. Então, aqui a palavra do Senhor reafirma, Deuteronômio 5,12, guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. E quando nós falamos no sábado, esse sábado representa o 7º dia. Não quer dizer que você tem que fazer, né, esse dia de descanso no sábado, entre sexta e domingo, no dia que nós chamamos sábado. Mas esse sábado, ele representa o 7º dia, que para você pode ser talvez no domingo, ou numa segunda-feira, ou em algum outro dia da semana, que é os 7 dias, que é o 7º dia depois que você trabalhou 6 dias, estava ali. Nós trabalhamos bastante durante 6 dias para poder descansar no 7º dia. Nós que somos, né, mulheres que muitas vezes cuidamos da comida, de algumas coisas da casa, nós precisamos nos preparar a comida antes para não precisar de cozinhar no dia, né, no 7º dia. Então precisa de uma organização, de um trabalho prévio também para que nós possamos conseguir descansar, não como se fosse algo religioso, mas sim recebendo esse presente de Deus. E no verso 16 diz: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa, como o apóstolo Tiago reafirma no Novo Testamento, por exemplo. Verso 17 diz, não matarás. Isso aqui está em todas as leis, assim como os 10 mandamentos,
embasando as leis civis, morais que existem em todas as nações da terra. Não adulterarás. Adulterar não é simplesmente ter um relacionamento sexual fora do casamento. Adulterar é fazer algo que é falso, algo que está trapaceando, como por exemplo um combustível adulterado, quando se adiciona água numa gasolina para vender mais Álcool, né? caro, ou no álcool, na gasolina, para vender algo mais caro, sendo que é algo que tem pouco valor. Então, não adulterarás, não furtarás. Verso 20, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento, Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Que não é para você olhar para aquilo que é do seu próximo, da outra pessoa, e desejar o que é o da outra pessoa, mas nós precisamos receber aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós porque nós estamos olhando o que o outro tem? E tantas coisas, Deus tem coisas reservadas, Ele tem promessas, Ele tem bênçãos para a nossa família, para a sua família, mas nós precisamos estar atentos às revelações de Deus, aos direcionamentos de Deus e sermos gratos, sempre gratos para aquilo que Deus tem trago para nós hoje, e nisso Ele vai acrescentando. Quantas portas a gratidão, nós olharmos e agradecermos a Deus por aquilo que Ele tem trago no dia de hoje, vai abrir portas para aquilo que Ele fará no dia de amanhã também. Amém. Então, isso é um princípio que está nos 10 mandamentos, mas que é algo para nós trazermos para a nossa vida. Será que você tem olhado para as coisas do seu próximo, para aquilo que o seu próximo tem feito e comparado a sua vida? Nós já falamos várias vezes aqui na live sobre não se comparar, mas receber aquilo que tem, aquilo que é especial para você. Nós lemos até mesmo nos dias anteriores sobre a divisão da terra, que Deus tem uma terra para cada um. Falou, não tome a terra que é dos seus irmãos, quando Ele falou também sobre Esaú, que era irmão de Jacó, que veio da linhagem de Jacó, o povo de Israel. Então, que nós possamos também olhar com gratidão o que Deus tem para nós. Amém. E não compararmos com o próximo. Sim, os 10 mandamentos são tão interessantes. Alguns anos atrás, eu e a Rafa escrevemos um texto que está disponível no nosso blog. Nós vamos compartilhar nos comentários. Se você quiser se aprofundar, nós escrevemos um texto aplicando cada um desses 10 mandamentos especificamente ao contexto da família, como o que eles significam e como nós podemos aplicá-los no contexto da família. Nós chamamos os 10 mandamentos da família. E esses 10 mandamentos que nós acabamos de ler foram reafirmados pelo Senhor Jesus, pelos seus apóstolos. Se você ler com detalhe o Novo Testamento, você vai ver. Jesus falou em Mateus capítulo 22 que esses mandamentos se resumem em 2. Você sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Como assim mesmo, né? Sim, o apóstolo João, 1 João capítulo 5, no verso 2 e 3, ele vai dizer como que você pode dizer que você de fato ama os filhos de Deus. Se você ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Então nós precisamos aprender a obedecer esses mandamentos como algo básico para nós podermos de fato amar o nosso próximo. Vamos encerrar a leitura do texto, tem mais apenas alguns versos. Deuteronômio 5:22. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, porque Deus falou com eles através do fogo, das chamas, né? Estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com todas as suas autoridades. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que ele ainda continua vivo. E Deus continua falando com o homem de formas diferentes, mas ele continua vivo, como eles também reconheceram naquele momento. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo,
O que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser, nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouviu o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles sempre tivessem no coração essa disposição para me temer e obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá e diga-lhes que voltem às suas tendas, você ficará aqui comigo, e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra, por qual vocês tomarão posse. Então aqui são os mandamentos e os conselhos de Deus que Deus está passando para Moisés passar para o povo, para que o povo não... Sempre quando as pessoas olham num ponto muito negativo, quando Deus dá uma orientação, dá um mandamento, não é algo que é religioso, mas é algo que é um cuidado, assim como nós que somos pais, damos orientações aos nossos filhos e sabemos, se eles seguirem aquelas orientações de algo que nós já sabemos que vai ser prejudicial para eles, eles vão ser melhores sucedidos. E assim é Deus conosco, quando Ele dá esse caminho para seguir, quando Ele dá os fundamentos para uma vida, que você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai olhar, se comparar com o seu vizinho, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Não é um conjunto de regras, mas sim um conjunto de conselhos de amor que Deus tem para nós. E se nós seguirmos isso, traz bons caminhos, bons frutos, traz uma direção melhor para a nossa vida. Vamos orar juntos. Nós queremos concordar com os seus motivos de oração, pedir ao Senhor que guarde essa palavra em nossas mentes e em nossos corações. Amém. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, pelo seu amor para conosco. Sim, como a Rafa Pai. acabou de dizer, Moisés já estava prestes a morrer ali diante da terra prometida, e ele compartilha essa lei do Senhor, esses mandamentos, como uma bênção para o povo de Israel e a partir deles para todos os povos. Sim, Muito Pai. obrigado por nos orientar pela tua palavra e principalmente por, através do teu Espírito Santo, nos dar a capacidade de vivermos o que os teus mandamentos nos orientam. Eu oro juntamente com a Rafa por essa pessoa que está conectada conosco, pedindo que o fruto do teu Espírito se manifeste através da sua vida. Amém, de forma natural, que o Senhor seja bem-vindo, que o governo de Jesus esteja sobre a família dessa pessoa que ora conosco. Amém, manifesta o teu poder, Pai, realiza os teus milagres, cumpre para conosco o teu bom propósito. Nós concordamos também com todos os motivos de oração e cada nome que agora é lembrado em oração diante do Senhor, pedindo que o Senhor cuide, que o Senhor responda e sobretudo nos ajude a viver os teus mandamentos, de fato amando o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo também como a nós mesmos, através da obediência a esses mandamentos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora. Amém, e Senhor. te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abração então e nos vemos amanhã. Deus abençoe, nós amamos muito você.